Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Como que você está com a leitura e interpretação da Bíblia? Espero que você esteja gostando e esteja bem. No último episódio, nós fizemos a leitura do livro de 1 Reis, capítulo 6 ao 10. Então, nós vamos começar com as reflexões referentes a esse capítulo. Se você não viu, vídeo anterior, vai lá, dá uma assistida ou dá uma lida para compartilhar essas ideias com a gente aqui também. Então, vamos lá. Uma reflexão importante. Salomão, ele faz o templo a Deus, que a gente pode ver que essa era a promessa que Deus fez a Davi, quando Davi queria construir o templo, mas Deus falou que o próximo rei, filho dele, queria construir esse templo em nome de Deus. Então, nós vemos a promessa se cumprindo. Salomão, ele faz diversas obras, muitas obras com os melhores materiais, e ele se dedica à construção dessas obras de vários, do templo de Deus e de outro templo também. O que nós podemos ver também que Deus aparece pela segunda vez para Salomão. E ele faz um acordo com Salomão. Se Salomão seguisse todos os mandamentos dele, andar nos mesmos passos de Davi, que é obediência, buscar por sabedoria e justiça, Deus sempre estaria com ele. E aí nós podemos ver a riqueza de Salomão. Salomão era muito rico. Veio até uma outra rainha de outro lugar lá visitar ele, viu quanto ele era rico e sábio. Então, daqui nós podemos tirar as reflexões muito importantes. Primeira reflexão, né? A promessa de Deus se cumpre. Ela vai se cumprir. Então, se você tem uma promessa, se você tem alguma coisa na sua cabeça que você fala, isso vai acontecer, vou fazer acontecer, vai. Só que, para a promessa acontecer, nós vemos aqui que é necessário fazer o que quer que seja da melhor maneira possível. Então, faça sempre o seu melhor. Com dedicação, é claro. E aí nós podemos ver aqui nessa parte de Salomão, ele vê, Deus aparece para Salomão a segunda vez e faz um acordo, que é um acordo realmente de obediência. Então, assim, a obediência a Deus é opcional. Você escolhe obedecer os mandamentos, as leis, as instruções, as regras, a busca por sabedoria, a justiça, você vai ter um resultado. Ponto. Não escolhe, vai ter outro. Ponto. Então você vê que o livre-arbítrio está aí. Até porque, como nós vimos em outros episódios, em outros capítulos de leituras da Bíblia, Deus sabe o que é melhor para o homem, até mesmo que o próprio homem. Então, loucura, né? E em relação às riquezas de Salomão, as riquezas de Salomão não é somente porque ele era herdeiro de Davi ou porque Deus quis colocar lá. Não, mas nós vemos que a riqueza de Salomão é reflexo da sua sabedoria, da sua obediência a Deus, da sua justiça e do seu reinado, né? Da sua administração. Então, obter conhecimentos, transformá-lo em sabedoria e buscar por conhecimento e sabedoria trará as riquezas. É meio que algo que não dá para discutir, né? Tá escrito. Tá escrito. É um assunto muito interessante, que nós podemos ver que existem vários casos. Pessoas ganham na Mega Sena, ganham uma quantia de recurso muito alto, ganham dinheiro, mas não têm sabedoria, não buscam por sabedoria, voltam no zero ou até pior do que estavam. Ou pessoas que têm muitas coisas, mas têm sabedoria, acabam perdendo tudo por alguma coisa ou Deus, porque nada é por acaso, mas essas pessoas têm a sabedoria, têm a sapiência, conseguem reconstruir tudo aquilo que perderam, porque entendem e compreendem. Então, busque por sabedoria. Então agora vamos à nossa leitura. Deixa eu pegar o óculos aqui. Vamos à leitura de hoje,
Nós iremos dar continuidade no livro de 1 Reis, capítulo 11 ao 15. Tudo bem? Então vamos lá. Respira. Livro de 1 Reis, capítulo 11. A idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Adomitas, Sidonias e Etéias. Salomão era mulherengo das nações de que o Senhor tinha tido auxílio de Israel. Não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. Doutra maneira, perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. E este se uniu a Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o seu coração. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o seu coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. E assim fez Salomão, o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moleque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estranhas, as quais queimavam incenso e sacrificavam seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, a qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca dessas matérias lhe tinha dado ordem, que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: pois que ouviste em ti que não guardasses o meu conserto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Porém todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém que tenho elegido. Deus excita adversários contra Salomão. Levantou-se, pois, o Senhor a Salomão, um adversário, a Hadade, o Edomeu. Ele era da semente do rei em Edom, porque sucedeu que, estando Davi em Edom, e subiu Joabe, o chefe do exército, a enterrar os mortos, feriu a todo varão em Edom, porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todo o varão em Edom. Hadade, porém, fugiu, ele e alguns homens edomeus, dos servos de seu pai, com ele para ir ao Egito. Era, porém, Hadade um rapaz pequeno, e levantaram-se de Midian, e vieram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã, e vieram ao Egito a Faraó, rei do Egito, a qual lhe deu uma casa, e lhe prometeu sustento, e lhe deu uma terra. E achou Hadade grande graça aos olhos de Faraó, de maneira que deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Tefanes, a rainha. E a irmã de Tefanes lhe deu seu filho Genubate, a qual Tefanes criou na casa de Faraó, e Genubate estava na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, Hadade do Egito que Davi adormecera com seus pais, e que Joabe, chefe do exército, era morto, disse Hadade ao Faraó: despede-me para que eu vá à minha terra. Porém Faraó lhe disse: pois que te falta comigo? Que eis que procuras partir para a tua terra? E disse ele: nada, mas todavia despede-me. Também Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do Senhor Hadad-ezer, rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens, e foi capitão de um esquadrão quando Davi os matou. E ainda se para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, e isto além do mal que Hadad fazia, porque detestava Israel, e reinava sobre a Síria,
até o Jeroboão, filho de Nebate, efrateu, de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa, porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo, e cerrou as aberturas da cidade de Davi seu pai. E o homem de Jeroboão era varão valente, e vendo Salomão a este mancebo que era laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de um vestido novo, e sós estavam os dois no campo. E Aías pegou no vestido novo, que sobre si tinha, e o rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: Toma para ti o 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e te darei as 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi seu servo, e por amor de Jerusalém a cidade que elegi de todas as tribos de Israel, porque me deixaram a se encurvar, e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, e Quemos, deusa dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi o seu pai. Porém, não tomarei nada deste reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias de sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, a qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão do seu filho tomarei o reino, e te darei a ti as 10 tribos dele. E o seu filho darei uma tribo para quem Davi, meu servo, sempre tenha, uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali o meu nome, e te tomarei e reinarás sobre tudo que desejar a tua alma, e será rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a semente de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. A morte de Salomão. Quanto ao mais do sucesso de Salomão e tudo quanto fez a sua sabedoria porventura, não está escrito no livro de sucesso de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, e Reoboão, seu filho, reinou em seu lugar. Que nós vemos muitas coisas, que mesmo Salomão tendo tudo, tendo sabedoria, sendo rico, ele era imperfeito, falho, mas ele errou, mas não quis se redimir e continuou errando, seguindo outros deuses. Então Deus arrancou aquilo dele, mas de modo que deixou para o filho dele, tipo, arrancou as outras terras dos filhos dele. Ele continuou reinando, porque foi uma promessa que Deus fez a Davi. E Deus não volta atrás da sua palavra. Por isso que depende das suas atitudes. Capítulo 12. Reboão causa separação entre as tribos. E foi Reboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém, para fazerem rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e mandaram chamar, e Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Reoboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai, e o seu peso jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E lhe disse: Ide-vos até o terceiro dia, e voltai a mim. E o povo se foi, e teve o rei Reoboão conselho com o ancião que estavam na presença de Salomão. Salomão, seu pai. Tá? Deixa eu ver se eu pulei. Não. Salomão, seu pai.
quando este ainda vivia, dizendo: Como conselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servos deste povo e o servirem, e respondendo-lhes, lhe falareis boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciões lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os mancebos que haviam crescido com ele, e estavam diante dele, e disse-lhe: Que conselhais vós que respondemos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que o meu pai nos impôs? E os mancebos que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: Assim falarás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivias sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que o seu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigareis com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão a todo o povo ao terceiro dia, e Reoboão, como rei, havia falado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo porque deixaram o conselho que os anciões lhe haviam aconselhado. E lhe falou conforme o conselho dos mancebos, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com os açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a sua palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nabate. 10 tribos seguem Jeroboão. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tomou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi, e não há para nós herança nos filhos de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Reoboão. Então o rei Reoboão enviou a Adorão, que estava sobre as tribos, e todo Israel o apedrejou com pedras e morreu. Mas o rei Reoboão se animou e subiu ao seu carro para fugir para Jerusalém. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação, e o fizeram rei sobre todo Israel, e ninguém seguia a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. E vindo, pois, Reoboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, dentro para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Reoboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaias, homem de Deus, dizendo: Fala a Reoboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim e o resto do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor, e voltaram segundo a palavra do Senhor. E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali e saiu dali, e edificou a Penuel. A idolatria de Jeroboão. E disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao seu senhor, a Reoboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Reoboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho, e fez 2 bezerros de ouro, e lhe disse: Muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel, e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan,
cada um a adorar também fez cada um a adorar. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram os filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, sacrificando os bezerros que fizeram. Também em Betel estabeleceu os sacerdotes dos altos que fizeram, e sacrificou no altar que fizeram em Betel, no dia 15º do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso. Capítulo 13. Um profeta prediz contra o altar. Eis que um homem de Deus veio de Judá com a palavra do Senhor a Betel e Jeroboão, então junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá na casa de Davi, cujo nome será Josias, a qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens que se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou: Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele estará se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: Pegai dele. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não o podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei, e disse ao homem de Deus: Ora, a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, que a minha mão não se restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei lhe restituiu e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desse metade da sua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Um leão mata o profeta. E morava em Betel um profeta velho, e veio seu filho e contou-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai. E disse-lhe seu pai: Por que caminho se foi? E viram seus filhos a caminho por onde for o homem de Deus que viera de Judá. Então disse o seu filho: Albardai-me em um jumento. E abaldaram-lhe o jumento e montou nele. E foi após o homem de Deus e o achou assento debaixo de um carvalho. E disse-lhe: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: Eu sou. Então lhe disse: Vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tomarás a ir pelo caminho por que foste, nem tornarás a ir pelo caminho do que foste. E ele lhe disse: Também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: Faze eu voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. E tornou ele, comeu pão à sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou o homem de Deus, que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Porquanto foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera: Não comerás pão nem beberás água,
o teu cadáver não entrará no sepulcro de seus pais. E sucedeu que, depois que comeu pão e depois que bebeu, abardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo. E vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta que lhe fizeram voltar o caminho, disse: é o homem de Deus, que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse seus filhos: abaldar-me o jumento. Eles o abaldaram. Então foi e achou o seu cadáver, lançado no caminho, e o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do corpo. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento e tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para chorar e enterrar, e meteu o seu cadáver no seu próprio sepulcro. E prantearam-no, dizendo: ah, irmão meu. E sucedeu que, depois de haver sepultado, falou seus filhos, dizendo: morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos deles, porque certamente se cumprirá o que a palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Depois disse coisas, Jeroboão não deixou o seu caminho antes dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdotes 2 lugares altos, a quem queria lhe enchia a mão, e era um dos sacerdotes nos lugares altos. E isso foi causa do pecado, a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Aqui nós vimos um exemplo da não obediência a Deus, é uma escolha. Toda escolha tem suas consequências. Então sempre pense naquilo que você faz, ou até mesmo naquilo que você deixa de fazer, com uma escolha que vai haver consequências. Capítulo 14. Aías prediz a ruína da casa de Jeroboão. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão a sua mulher: levanta-te agora e desfaça-te, para que não conheçam as mulheres de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim, que eu seria o rei sobre este povo. E toma na tua mão 10 pães e bolo e uma botija de mel, e vai a ele. Ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló. Entrou no casa de Aías, e já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos, por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás. E há de ser que, entrando ela, fingira ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando pela porta, disse ele: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai, diz a Jeroboão, assim diz o Senhor Deus de Israel: porquanto te levantei do meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti te dei, e tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses à imagem de função, para provocar-me a minha ira. E me lançou para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo o homem até o menino, tanto o encerrado como o desamparado em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão.
como lança fora o esterco, até que tudo se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, levanta-te e vai-te para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel o pranteará e o sepultará, porque este só entrará em sepultura de Jeroboão, porquanto se acabou nela coisa boa para com o Senhor Deus de Israel em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia, mas que será também agora. Também o Senhor ferirá Israel, como se move a cana nas águas, e arrancará Israel desta boa terra que tinha dado os seus pais e o espalhará, porém, ele espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus bosques, provocando o Senhor a ira, e entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, a qual pecou e fez pecar a Israel. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi, e veio a Tirza. Chegando ela ao lumiar da porta, morreu o menino. E o sepultaram, e todo Israel pranteou, conforme a palavra do Senhor, a qual dissera pelo ministério do servo Aías, o profeta. Quanto ao mais do sucesso de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que está escrito um livro das crônicas dos reis de Israel. E foram os dias de Jeroboão, reinou 22 anos, e dormiu com seus pais, e Nadab seu filho reinou em seu lugar. A impiedade de Reoboão. Reoboão, filho de Salomão, reina em Judá, de 41 anos de idade. Era Reoboão quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor elegera de todos os filhos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome da sua mãe, Naamá, amonita. E fez Judá o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o provocaram o zelo, mais do que todos seus pais fizeram, com seus pecados que cometeram, porque também eles edificaram altos e estátuas e imagem de bosque sobre todo o alto outeiro e debaixo da árvore de verde. Havia também rapazes escandalosos na terra, fizeram conforme a todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que, no 5º ano do rei Reoboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e ainda tomou tudo. Também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. E em lugar deles fez o reino Reoboão escudo de cobre, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa. E sucedeu que, quando o rei entrara na casa do Senhor, os da guarda os levaram, e os tornaram a trazer as câmaras da guarda. Só um momentinho aqui, ó. Vamos lá. E sucedeu que, quando o rei entrava na casa do Senhor, os guardas o levantaram e os tornaram a trazer as câmaras dos da guarda. Quando, ao mais do sucesso de Reoboão e a tudo quanto fez porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E houve guerra entre Reoboão e Jeroboão todos os seus dias. E Reoboão dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E era o nome da sua mãe Naamá, amonita, e Abião, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 15. Abião imita a impiedade de seu pai Reoboão. E no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nabate, Abião começou a reinar sobre Judá, e 3 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalom,
e andou em todos os pecados que o seu pai tinha cometido antes dele, e o seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém. Levantou seu filho depois dele e confirmou a Jerusalém, porquanto Davi tinha feito o que parecia reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo o que lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no negócio de Urias, o Heteu. E houve guerra entre Reoboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto os mais dos sucessos de Abião e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas das reis de Judá. Também houve guerra entre Abião e Jeroboão, e Abião dormiu com seus pais, e os sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Asa é bom rei sobre Judá, e no 20º ano de Rehoboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá, e 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maacá, filha de Absalão. E Asa fez o que parecia reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra dos rapazes escandalosos e tirou todos os ídolos que seus pais fizeram, até Maacá. Sua mãe removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Azera. Também Azá desfez o seu ídolo horrível e os queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, se não tiraram, todavia foi o coração de Asa, reto para com o Senhor todos os seus dias. E a casa do Senhor trouxe as coisas consagradas de seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata e ouro e vasos, e houve guerra entre Asa e Baasá, rei de Israel, todos os seus dias, porque Baasá, rei de Israel, subiu contra Judá, e edificou a Ramá, para que ninguém fosse permitido sair, nem entre junto a Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro que ficaram nos tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos. E o rei Asa enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, entre meu pai e teu pai. Vês aqui que te mando um presente, prata e ouro, e um anulo a tua aliança com Baasá, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou aos capitães dos exércitos que tinha contra a cidade de Israel, e feriu a Ijon, e Dan, e a Abel-Bet-Maacá, e a toda a Quinerote, com toda a terra de Naftali. E sucedeu que, ouvindo Baasá, deixou de edificar Ramá, e ficou em Tirza. Então rei Asa fez apregoar por toda a Judá, que todos, sem exceção, trouxessem a pedra de Ramá, a sua madeira, com que Baasá edificou, e com elas edificou o rei Asa a Geba, de Benjamim e a Mispa. Quanto ao mais de todo o sucesso de Asa, e todo o seu poder, e tudo quanto fez, e nas cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas no reino de Judá? Nos livros das crônicas dos reis de Judá? Porém, no tempo de sua velhice, padeceu dos pés, e Asa dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. Seu pai e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Nadab, filho de Jeroboão, é mau rei. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano segundo da Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai e no seu pecado, com que tinha feito pecar a Israel, e conspirou contra ele Baasá, filho de Aías, na casa de Iscar, e feriu Baasá em Gibeton, que era dos filisteus. Quando Nadab e todo Israel cercaram a Gibeton, e matou a Baasá no ano 3º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu, pois, que, reinando ele, feriu a toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego, até o destruir, conforme a palavra do Senhor, que dissera pelo ministério de seu servo Aías,
o Silonita, por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar Israel, e por causa da provocação que provocava o Senhor de Israel, quanto o mais o sucesso de Nadab, que tudo quanto fez porventura não está escrito no livro das crônicas, nos reis de Israel. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. A profecia de Jeiel contra Baasa, rei de Israel. No ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre toda Israel em Tirza, e reinou 24 anos, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, e no seu pecado com que tinha feito pecar todo Israel. Bom, chegamos ao final da leitura de hoje. Capítulo 16 é uma sequência do capítulo 15, mas somente no próximo episódio. Espero que você tenha acompanhado, tenha gostado, tenha sua compreensão e seu entendimento. Agradeço a sua audiência. Lembre-se, curte, compartilha e deixe suas reflexões nos comentários para que nós também possamos aprender. E vejo você numa próxima. Até mais!